vou ensinar você. Olha aí, pessoal. Você sabe com o que é que este efeito de madeira foi feito? Ó. Estou a ensinar a fazer o trabalho e estou a ensinar como faz o rolo. É 2 em 1. Não esqueça, se você não é inscrito e se me quer ajudar, se inscreva no meu canal e deixe aquele like. E se puder compartilhar, esse é o jeito que você pode me ajudar. Vamos lá, pessoal. O que eu vou mostrar, ó, é um tubo de 40 e eu colei aqui um pedacinho de um fio de 6 milímetros, fio da luz, né? E usei esta lixa 150, mas pode ser qualquer lixa. Eu passei no tubo. O que eu vou mostrar, eu confesso que eu vi alguém fazer, mas eu estou a fazer uma pequena adaptação do meu jeito, que eu penso ser muito fácil para você aprender. Eu aqui já fiz uns furos, mas eu vou mostrar como é que eu faço uns furos. Com uma furadeira, uma broca de madeira de 6 milímetros. Vou baixar aqui a can. Também pode ser outra broca qualquer. Esta é a que eu tenho. Vou baixar aqui e vou mostrar que é muito fácil. Eu colei aqui porque eu vou trabalhar com este fio. E eu colei aqui para quê? Para eu mostrar para você que também é muito fácil cortar. Ó, eu tenho que mostrar isto para você compreender. É 3 metros de cabo. Eu já tenho aqui um nó feito. Ó, agora eu vou fazer assim. Assim. Todo. Não importa. Eu vou ter que deixar mais ou menos 23 centímetros. Eu já sei, porque eu já tirei as medidas. Mais ou menos o que gasta aqui é 2,5 metros deste cabo, né? Que é de 6. Mas você também pode usar outro qualquer. Isso depende do que você gostar. Eu uso este tamanho, esta medida. Eu vou mostrar. Eu tenho aqui uma fita crepe. Ou uma fita crepe. Também tenho uma fita crepe. Uma fita, uma trena. E mais ou menos eu estou aqui a medir. Já passou até os 23 centímetros. Você aqui, o negócio aqui é mesmo para não ficar nenhum igual. Eu vou fazer assim, ó. Fazer assim, enrolar. Eu apertei o máximo que eu pude. Agora, eu tenho uma fita crepe, que eu antes queria falar trena e falei fita crepe. Também está aqui à mão, fita crepe. E você vai usar aqui uma fita crepe. Pronto. Já está seguro. Já está seguro isto aqui, não é? O que é que você vai fazer? Eu aqui não vou fazer para ser mais rápido. Eu tenho uma cola instantânea, qualquer marca de cola instantânea. O que é que você vai fazer? Você vai pôr aqui. E sabe o que eu faço? Eu tenho que mostrar porque eu quero simplificar ao máximo, ó. Você tem qualquer arame deste aqui, ó, para não se preocupar muito, o que é que você faz? Você faz isto. Você faz isto aqui. Está seguro, né? Isto aqui está seguro. Ó, aqui o importante é assim mesmo, é não ficar nenhum ficar igual. Aqui vou levantar a can. Vou levantar. Porque é que eu ponho aqui? Eu vou colocar cola, desta cola, aqui. Eu não vou colar porque eu já tenho outro feito. Eu estou a falar como é que é feito o trabalho, que é muito fácil. Uma cola instantânea, você usa a cola que quiser, a marca que quiser. Vai colocando até cá em cima. E para não se preocupar muito, faz assim, pendura na rua, numa corda de estender a roupa, né?
e coloca um papel por baixo, um cartão, porque sempre vai pingar alguma cola. Então põe um cartão por baixo para alguma cola que vai pingar, que ela seca, se é instantânea seca muito rápido. Mas vai pingar, sempre pinga um pouco, e para não ficar no chão. E este rolo, eu vou mostrar para você o que você faz. É algo assim, muito fácil. Eu já tenho aqui o mesmo rolo. Nota-se que eu já cortei aqui. Ah, mas ficou assim, mostrar aqui bem. Só que aqui já tem cola. E a cola endureceu aqui, portanto, este fio aqui não corta porque tem cola aqui dentro. E daqui, igual. E eu já coloquei mais ou menos a medida. 23 centímetros. O que é que eu vou fazer? Eu tenho este, que é de qualquer rolo de tintas, que vendem em qualquer casa de material de construção, casa de tintas. Estas coisas é barato. É barato. Ó, você vai entrar aqui. O tubo tem que ser de 40. Aqui não se dá para ver, mas nota-se ainda aqui, mesmo com cola por cima, que é 40, 40, que é a medida deste aqui. Aqui, como eu falo, eu já colei, portanto, está show demais. Aqui eu já medi, eu agora vou cortar aqui. No caso aqui eu usei esta cola, mas a marca não interessa. Eu aqui vou cortar, mesmo que não fique bem direito, mas eu tenho de cortar na frente de quem eu estou a tentar ensinar, né? Ó. Mesmo que não fique bem direito, depois com lixa é muito fácil de acertar. É muito fácil. E este tubo é muito fácil de cortar. Ó. Agora eu vou passar aqui uma lixa. Está-se a ver que é muito fácil de cortar este tubo. Ó, eu nunca tinha cortado. Eu fiz, ó, vê? Só acertar aqui as pontinhas e está um rolo. E eu já vou mostrar de seguida o que eu faço com este rolo. Ah, mas aqui não está igual aqui, está todo desencontrado. Mas é mesmo assim. E você vai ver como é fácil trabalhar com este rolo. E você faz. Em qualquer lugar do mundo vai ter isto, vai ter um cabo destes e vai ter um tubo de 40. Então você vai fazer este trabalho igual como eu. Eu já fiz a argamassa, ó, AC2. Portanto, não é para piso. Para piso só AC3. Vai ficar com uma espessura de 2 a 3 milímetros. Isto é como sendo numa parede rebocada, mas você pode colocar, pode fazer este trabalho direto no tijolo, direto num sapisco. Vamos lá, pessoal. Agora eu faço assim, ó. Não vem a argamassa pegada aos dedos. Como é que eu vou trabalhar com o rolo? Com água e com um detergente que tenha glicerina. Qualquer detergente da louça que tenha glicerina. Metade detergente, metade água. Ó. Ó. Eu faço assim, porque eu podia ter um borrifador, mas não está a funcionar muito bem, então eu faço assim, ó. Metade detergente, metade água. Faço assim para sair coisa. Com detergente que tem glicerina, né? Agora eu já mostrei, já posso desviar aqui um pouco. Agora eu vou mostrar que em alguns lugares vai ficar uns buraquinhos maiores, mas depois no fim você vai ver como, ó. Se eu quisesse, podia deixar só assim, mas eu não quero só assim. Eu quero em alguns lugares tirar uns pedacinhos. Ver, ó. Para quê? Ó.
Eu quero assim, como está aqui. Assim, ó. Mas normal, você já vem de novo. Já vem de novo para limpar o rolo, ó. Ó. Este efeito madeira pode ser com mais espessura a argamassa. Eu quis assim. Assim como está aqui, ó, eu quero isto. Em alguns lugares, isto. Assim como está aqui, um saco de argamassa de 20 kg, dá para 7 ou 8 metros. Isto. Ó. Deixa vir um pedaço agarrado ao rolo, ó. Isso. Aqui foi um pouquinho demais. Não faz mal. Eu depois venho com desempanadeira para quando secar um pouquinho. Ó. Muito fácil. Passa uma vez, passa duas, passa três. Aqui nenhum trabalho vai ficar igual. E é isso que eu quero. Eu vou deixar secar um pouco. Pessoal, passou umas 3 horas, mas isto também depende do tempo. Está mais calor, seca mais rápido. Está menos calor, demora mais. Medi aqui para fazer 4 tábuas. Já risquei. Vou fazer assim, ó. Eu vou querer junta seca. Uma chave de fendas, qualquer pessoa tem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo tem uma chave de fendas. Então, isto não pode deixar secar totalmente, né? Tem que estar em meia cura, como se está aqui a ver. Aqui, eu passei assim, ó. Passei assim. Mas agora eu não vou passar, porque eu vou deixar secar aqui, vou deixar assim até amanhã. Eu agora quero dividir aqui as tábuas, mas eu não quero que nenhuma seja do mesmo tamanho. Agora vamos à próxima fase e eu vou falar muito rápido como é que eu cheguei neste ponto. Vou baixar a cam e vou mostrar a tinta que eu vou usar. A tinta é mais ou menos meia tinta, 500 ml de tinta, 500 ml de água. Que é para a tinta ficar bem aguada, que é para entranhar nos riscos, nos veios e não entupir. Se for tinta grossa, vai entupir os risquinhos bem finos que a gente faz. E para a tinta ter mais liga, colar melhor, eu jogo num litro 100 ml de cola branca PVA, aquela cola mais barata. Vou baixar a cam. E vou mostrar como é que eu já cheguei. Isto passaram 24 horas, né? O que é que eu fiz? Eu passei de novo com chave aqui no rejuntos, para alguma partícula solta soltar. E depois eu vi com a espátula, mas sempre assim, nunca assim, porque se for assim você pode pegar e quebrar, estragar o trabalho. E depois com uma trinchazinha tiro o pó. E agora, eu venho com uma tinta, ó, esta foi a cor que eu escolhi, é um ocre, bem, está a saber que a tinta é bem aguada, ó, bem aguada a tinta. Aqui vai ser como um fundo preparador, vamos lá, para não ficarem aqui partículas soltas. Pessoal, vamos lá. Aqui eu passei tinta com corante ocre e aqui é resina com corante ocre, porque a resina está mais escura. Corante ocre, eu aqui coloquei um pouco mais e escureceu mais um pouco, e a tinta também era branca. O corante ocre fica mais clara, para ficar mais escura tinha que colocar mais. E a resina incolor, eu pintei assim e pintei um pouco aqui saído para fora, depois do rejunte.
Eu quero ensinar para você, se às vezes sair para fora, tiver a pintar uma tábua e sair para fora, sempre pinta assim, porque se ficar alguma marca, fica ao comprido. Se você chega e para no meio, vai ficar muito feio. Então, você sempre faça assim, pinte de uma ponta à outra. Seja com resina, claro, agora no caso eu estou já terminando, né? Mas seja com resina ou com qualquer pintura, onde é que você vai? Ah, resina acrílica base de água. E a tinta é tinta fosca acrílica base de água. Também tem pessoas que às vezes perguntam e eu não explico, mas não é com más intenções. Pode pintar com outra, com o que você quiser. Eu estou a indicar deste jeito. Se me for perguntar se pode fazer assim, ou pode fazer de outro jeito ou do outro, pode fazer. Eu estou a indicar deste jeito, porque não vou fazer todos os vídeos iguais. Então, tenho uns vídeos feitos de um jeito, outro vídeo feito do outro. E aqui, se você não pular este vídeo, com certeza você vai fazer o trabalho igual como eu. Pessoal, agora vamos ao próximo passo, que é, eu vou pintar com resina desta cor, ó. Se dá o nome da cor tabaco. Eu já tenho esta resina há muito tempo. Como é que você faz esta resina? Com resina incolor, você compra corantes, tem a vender em casas de tintas, em grandes shoppings das tintas, coisas. Corante, você compra corante cor tabaco e você joga na resina incolor. Tem algumas resinas aí que eu faço as cores, mas esta eu estou a falar que é deste jeito, que é para ser mais fácil para você. Vou baixar a can. Eu já fiz aqui quase tudo, não é? Como é que eu fiz isto? Isto é umas tábuas rústicas, tipo envelhecidas. Eu tenho a resina e tenho uns panos velhos, úmidos, passados por água. Agora, eu vou fazer assim. Se você ver, aqui ficou um pouco mais escura. Eu vou mostrar, é muito importante. Que isto é muito fácil. É muito fácil fazer este trabalho. Eu podia fazer outras cores, mas eu quero fazer o mais simples possível. Colocou, mas vai tirar quase tudo. Como? Tem um pano, vou pôr aqui pegar aqui um pano mais bonitinho, né? Ó, ó. Você faz assim. Utilizando esta resina escura, você não precisa, os veios já ficam com cor, não precisa perder tempo. Ó, você quer mais escura, mais clara, quer manchada, quer aqui tá um pouco mais claro, você passa de novo. Você quer, ó, o próprio pano vem dar uma mais clara. Aqui achou que está um pouco claro, você faz isto na tábua, para serem umas tábuas bem rústicas, envelhecidas, ó. Eu estou trabalhando e vou falando. A cor, você escolhe a sua cor. Mais clara, mais escura. Aqui eu achei que está um pouco... Até o pano sujo, o próprio pano, dá mais... Escurece um pouco, ó. Ó. Aqui eu vou colocar esta um pouquinho mais escura. Ó. Esta aqui. Aqui nota-se, ó, você faz assim, fica uma tábua mesclada, ó. Uns panos, isto é panos de chão, que eu tenho pedaços de panos de chão. Isto é uma coisa bem simples. Você achou que aqui quer tirar mais? Tira mais. Isto depois seca rápido. Isto aqui, você está aqui uns 10 ou 15 minutos a fazer isto, a brincar. Isto pode ser feito com resina, com gel envelhecedor de efeitos decorativos, com verniz, base d'água, base solvente. Em qualquer lugar do mundo vai ter estes produtos em casas de tintas. Eu quero fazer uma coisa bem simples, bem rústica. E eu entendo que aqui deve ficar uma nadinha mais escura. Aqui neste canto. E neste canto aqui também, vá.
feliz demais em ensinar você. Aqui eu estou a passar a última de mão de resina para dar mais resistência ao trabalho. E já falando, já avisando que este trabalho pode ser feito nas paredes interiores e nas paredes exteriores. Pode ficar no sol e na chuva. Ó, esta é a resina incolor. Vou mostrar aqui. A resina é chamada leitosa, né? Mas ela vai secar e vai ficar como está aqui.